Moi ben, bo día, buenos días, bon día. Imos dar comenzo entón á sesión inaugural deste seminario territorial da primeira convocatoria do POCTEC 14-20, que en xeral a presentación, aínda que se poden suscitar máis temas, a presentación do programa Coopera 2020. Eu quero, antes de nada, presentar os membros da mesa inaugural. Está na mesa a profesora doutora Esther Silva, que é a vicepresidenta da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento da Rexión Norte de Portugal. Moito benvida, Esther. Está tamén o enxeñeiro Joao Bule, que é coordinador nacional de Portugal de POCTEC, da Agencia para o Desenvolvemento e Cohesión. E a mi derecha está Carmen Hernández, Autoridad de Gestión del POCTEC y subdirectora general de Cooperación Territorial Europea de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Bienvenida, Carmen, y muchas gracias a todos por participar. Quiero hacer una mención en este momento a Elena de Miguel, que está aquí sentada en la primera fila, que es la responsable del Secretariado Técnico Conjunto del programa, que como todos saben está en Badajoz. Gracias también, Elena, por tu presencia con nosotros. A miña primeira intervención vai ser unha apertura breve. A miña primeira reflexión é de agradecemento a Lisboa, agradecemento a Madrid, por ter elexido Galicia e Santiago para facer este seminario sobre o POCTEC, sobre a primeira convocatoria do POCTEC. Fíxose un en Sevilla, vaise facer outro en Covillá, mañá, 3 seminarios para cubrir toda a fronteira entre España e Portugal. E gustaríame aproveitar o inicio desta xornada para facer unha reflexión que ten tres elementos fundamentais, os tres moi interrelacionados. O primeiro é que esta Eurorexión, a Eurorexión Galicia Norte de Portugal, é evidentemente, sen desmerecer as outras, porque eu sei que tanto Extremadura, Alentejo, Andalucía, Algarve, Castela, León, coa rexión centro e tamén co norte de Portugal están a facer cousas importantes nos últimos anos no que ten que ver coa cooperación. Sen dúbida ninguna, esta Eurorexión, Galicia Norte, é a máis activa, é a máis dinámica de toda a fronteira entre España e Portugal por moitas razóns. Hai razóns que todo o mundo coñece, de tipo cultural, de tipo lingüístico. Temos un sustrato que compartimos que non ten outras áreas, tampouco noutros países de Europa, no que ten que ver coa cooperación transfronteriza e territorial, aquí a temos. E, ademais, isto se traduce dende fai moitos anos nun desenvolvemento institucional. A nosa comunidade de traballo funciona xa dende 1991, é unha das máis antigas de toda Europa, e tamén pola propia porosidade da fronteira. É unha fronteira esta onde os intercambios comerciais, económicos, a mobilidade dos traballadores transfronteirizos, os fluxos de turismo, son, con moita diferencia, os máis altos de toda a fronteira entre España e Portugal. Isto ten unha conclusión, ten unha consecuencia. A consecuencia é que, históricamente, Galicia Norte de Portugal é a área de cooperación, técnicamente somos a área de cooperación 1, que máis fondos normalmente recibe da Unión Europea. A miña segunda reflexión, moi ligada á anterior, ten que ver coas cantidades. Está ben, cando se inicia un seminario deste tipo, poñer as cousas en contexto e lembrar que neste programa de cooperación entre España e Portugal foron 135 os proxectos aprobados, cun investimento total de 243 millóns de euros. De todos eles, a área esta de cooperación, Galicia Norte, foron elexidos 45 proxectos cun investimento total
de 90 millóns de euros, o que significa que levamos un tercio de todo o programa hispano-portugués e que reflicte un pouco as cousas que eu tiña dito antes da nosa capacidade para cooperar tendo en conta o sustrato común que compartimos. E hai unha terceira reflexión que gustaríame compartir con todos vostedes. Neste momento, en Europa, estamos a iniciar unha negociación moi importante, con moita trascendencia, que é a negociación do marco financiero posterior a 2020. Este marco financiero ven condicionado por dúas cuestións importantes. A primeira é as novas prioridades que ten a Unión Europea plantexadas e que antes non tiña, como pode ser a cuestión da seguridade, unha derivada na ciberseguridade, como pode ser a cuestión das migracións, dos fluxos migratorios, e, polo tanto, hai cousas que a Unión Europea vai a dedicarlle máis cartos do que antes o facía. Pero que, ademais, o Reino Unido vai sair en 2019 da Unión Europea e, polo tanto, pérdese un 15% do orzamento comunitario. Pérdese 10.000 millóns de euros o ano en saldo, descontando o cheque británico, 10.000 millóns de euros o ano só en cooperación, só en cohesión. Por lo tanto, con estes mimbres, a Unión Europea ten que facer o cesto. E non é fácil. E digo isto porque a cohesión económica, social e territorial non son só os fondos estruturais e de investimento a nivel xeral, o FEDER, o Fondo Social, o Fondo Europeo Marítimo e Pesqueiro, o Fondo Europeo Agrícola e Desenvolvemento Rural, senón tamén a cooperación territorial. E dentro da cooperación territorial, por certo, hai unha cooperación territorial atlántica onde participan rexións do Reino Unido. Dentro da cooperación territorial é moi importante a cooperación transfronteiriza. Por iso nós, que estamos a pedir en Bruselas unha política de cohesión futura forte, que protexa a todas as rexións, porque a cohesión non se pode esquecer, é a outra cara da moeda da integración. Non ten sentido falar de mercado interior, de libre circulación de mercadorías, de servizos, de capitais, para que só se beneficien os que poden vender máis, se non hai outra cara da moeda que a solidaridade, que é a cohesión. Por lo tanto, nós apostamos claramente por unha política de cohesión forte no futuro, aínda que temos elementos en contra, como acabo de decir, e dentro desta política de cohesión que a cooperación transfronteiriza siga xugando un papel importante. Entre Galicia e Norte de Portugal temos algún elemento para decirlle á Comisión Europea que estamos facendo ben as cousas. Este programa, a selección dos proxectos do que vostedes son beneficiarios, parte dun plano de investimentos conxuntos que temos aprobado e que non é moi xeral noutras áreas de cooperación europea. Poder facer unha previsión, un planeamento, unha priorización daquelas cousas nas que queremos invertir para poder consolidar e estruturar ben a nosa eurorrexión. Eso fixemos nós entre Galicia e Norte de Portugal. Como fixemos unha RIS3 transfronteiriza, unha estrategia de especialización intelixente en innovación, que a teñen que facer, tiveron que facer todas as rexións europeas para recibir os fondos estruturais, pero nós a fixemos a parte da galega e a parte da portuguesa, a fixemos conxunta. E, polo tanto, o plano de investimentos conxuntos e a RIS3 transfronteriza son os elementos fundamentais para garantir o éxito desta primeira convocatoria de POCTEC e tamén para poñer as bases da segunda convocatoria que, si Carmen ou Joao non me din o contrario, vai sair nas próximas datas. A min gustaríame que esta xornada fose útil. Van coñecer vostedes ben como funciona a plataforma Coopera, que sei que deu algún disgusto, tuvo algún atranco, porque, lóxico, estamos a empezar con ferramentas novas,
É o momento de tamén facer preguntas sobre as modificacións que poden ter os proxectos. É o momento de que ninguén se quede con dúbidas ou se quede con cousas que non queden claras. Polo tanto, eu remato animando a todas as persoas beneficiarias, xefes de fila ou non, dos proxectos para que integren todas as súas dúdas porque teñen perante a xornada as persoas que lles poden axudar a resolvelas. Mais nada, e vou dar o paso xa a vicepresidenta da Comisión de Coordinación da Rexión Norte, a profesora doutora Esther Silva. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar também aqui os meus colegas de mesa. É com muito gosto que estou aqui hoje, representando a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. E são conhecidas as boas relações que temos com a Xunta da Galiza e a similitude dos nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre a dinâmica de cooperação transfronteiriça, e talvez seja por isso que o Jesus, meu amigo, sem termos combinado nada, acabou por tocar praticamente todos os pontos que eu tencionava abordar nesta minha breve comunicação. Por isso, tentarei dar a minha perspectiva mais pessoal para que isto não seja realmente muitíssimo monótono, sendo evidentemente uma intervenção muito breve. Eu começaria por destacar o facto de estarmos hoje neste seminário num momento que marca o corolário de um processo que se iniciou já em 2015, mas que tem uma história que o precede e que é uma história de sucesso no âmbito da cooperação transfronteiriça e especificamente dentro desta área de cooperação. E é precisamente resultado dessa experiência favorável que nos encontramos aqui hoje com vários e bons projetos de cooperação aplicados neste território. Queria também aqui reforçar que, enfim, com alguns atrasos, evidentemente, que houve durante este processo, estamos precisamente na altura em que podemos dar corpo a várias das estratégias que foram pensadas, quer pela Região Norte, quer pela Xunta da Galiza, e que se concretizaram, em primeiro lugar, na elaboração de um plano de investimentos conjuntos e na tal estratégia de cooperação no domínio da RIS-3T, ou seja, a estratégia de especialização inteligente para a Euro-região, e que acabaram por ser instrumentos fundamentais naquilo que foi depois a seleção dos projetos de que agora são beneficiários. Eu também um pouco à semelhança do que disse o Jesus, acredito que os resultados desta convocatória, portanto a primeira convocatória do POCTEP, deste ciclo de programação, vem mais uma vez revelar aquilo que é evidente, que é verdade que temos uma fronteira extensa, das mais extensas, ou provavelmente a mais extensa da Europa. É uma fronteira muito antiga, mas é uma fronteira que é particularmente densa e em que as relações de cooperação são particularmente importantes, precisamente nesta área de cooperação, e isso é visível quer no número, quer no montante, quer na qualidade dos projetos apresentados. E isso é algo que, do ponto de vista da região Norte, evidentemente nós valorizamos muito. Naturalmente que vários destes projetos, portanto, relevantes foram aprovados, tendo em conta esses instrumentos estratégicos, e muito foi feito em áreas que entendemos serem absolutamente cruciais, nomeadamente naquilo que diz respeito à coordenação de esforços para o combate no âmbito, por exemplo, das emergências, e eu estou a pensar, por exemplo, e infelizmente no nosso passado recente, no que diz respeito ao combate aos incêndios, por exemplo, mas também um conjunto de projetos que eu destacaria relacionados com este propósito de gestão coordenada e conjunta do património natural e cultural, muitos deles relacionados com a nossa reserva da biosfera, do Xurés,
relacionados com a gestão de um recurso hídrico fundamental, que é o Rio Minho, bem como todo um conjunto, uma panóplia de projetos relacionados com uma área muitíssimo relevante no período de programação atual, que abordam as temáticas da investigação, do conhecimento e da sua transferência para as empresas. De resto, não é à toa que, precisamente dentro desta área de cooperação, o número de projetos e o valor, a dotação FEDER de projetos associados a esta temática é também absolutamente mais importante, o que revela a densidade das relações que são estabelecidas pelo sistema científico e tecnológico e a importância, por exemplo, das universidades e dos centros de investigação que existem atualmente em ambos os lados da fronteira e que vemos, portanto, com muito bons olhos. Eu creio que é de destacar hoje, portanto, que vamos começar aqui uma nova etapa, portanto, vão ser dados a conhecer as ferramentas, as plataformas que poderão utilizar para fazer o acompanhamento dos vossos projetos, para materializarem o circuito financeiro e o pedido de reembolsos. Isso faz com que entremos aqui numa outra fase, e uma fase que é absolutamente relevante por todas as motivações políticas que estão agora a ser discutidas, como referia há pouco o Jesus. Na realidade, e como sabem, atendendo a um conjunto de fatores que nos são externos, nomeadamente a saída precisamente do Reino Unido, o Brexit, o que vai implicar uma redução no orçamento comunitário de pelo menos 15%, o facto de estarmos também atualmente com um conjunto de temas emergentes no âmbito das instâncias europeias, como sejam os relacionados com as questões da defesa, da segurança interna e outros, faz com que, muito provavelmente, no próximo ciclo de programação, que está a ser pensado exatamente neste momento, haja o risco de que a política de coesão não seja exatamente igual àquilo que nós conhecemos hoje. Há pelo menos o risco de que o orçamento não seja tão considerável, até porque, acrescendo às questões que mencionei agora mesmo, há ainda que referir que há também um debate sobre a efetividade, a eficácia da política de coesão. E por isso se torna tão importante demonstrar que esta política, e nomeadamente a política de cooperação territorial e naquilo que é a sua esfera mais nobre e mais de acordo com os grandes princípios de construção europeia, como é precisamente, ou como são os programas de cooperação territorial transfronteiriços, demonstrem o seu valor. Eu diria que, do ponto de vista político, não há nenhuma política em que o valor seja tão evidente, tendo em conta esses grandes princípios, como a política de cooperação territorial. É necessário, no entanto, juntar ao valor político o valor económico. E por isso é tão importante para nós, enquanto unidades de coordenação, enquanto representantes das instâncias territoriais, escolher bons projetos, que sejam apresentados e candidatados bons projetos e que seja demonstrada a eficácia no território desses mesmos projetos. E por isso termino, portanto, dizendo que terminamos agora, ou começamos a entrar numa fase, enfim, cruzeiro em relação à primeira convocatória. Em breve será aberta uma segunda convocatória e é, portanto, do nosso interesse que haja esses bons projetos e que consigamos juntos demonstrar a eficácia desta política. Muito obrigada. Muito obrigado, Esther. Vou passar agora a palavra, então, ao coordenador Portugal, o Presidente da Autoridade de Gestão do Programa de Portugal, o engenheiro João Bulli, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Muito obrigado, Jesus. Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve, uma vez que os meus companheiros de mesa já, de facto, fizeram uma excelente abertura e intervenção e tocaram todos os pontos que acho que deveria ser relevante tocar. De qualquer modo, quero, de facto, agradecer à Junta da Galiza
por nos receber e por nos acolher nesta belíssima cidade. Quero também cumprimentar a minha colega Carmen e agradecer-lhe a presença. Doutora Esther, não poderei deixar de deixar também uma palavra de agradecimento ao nosso secretariado e à sua diretora que nos proporciona e nos permite fazer todos estes seminários com o trabalho que têm sempre para fazer e mais estas situações que aparecem. Também aos colegas de Madrid, aos colegas da Coordenação Regional, quer da Galiza, e às suas equipes, quer da Galiza, quer da CCDR Norte, e naturalmente agradecer-vos a todos a vossa presença e esperar que efetivamente valha a pena, e creio que sim, que haja aqui uma jornada de trabalho e que saiamos daqui todos mais esclarecidos. Quero-vos dizer que estes seminários que estão previstos para beneficiários foram iniciados em Sevilha, como referiu Jesus já a semana passada, e vamos acabar amanhã na Covilhã. E, portanto, não é por acaso, quando se falou, não é por acaso que estamos aqui e que fazemos um seminário só para a área de cooperação do Norte com a Galiza. Não é por acaso, dizia, porque efetivamente o peso desta região, a qualidade, a quantidade dos seus projetos nos leva sempre a tratar com alguma discriminação positiva, porque efetivamente é a realidade e temos essa noção e precisamente por isso enfim, é o seminário em Santiago só para a área para a área do Norte com a Galiza. Como lhes dizia, vou ser muito breve, mas queria deixar só duas notazinhas que penso que seria importante nesta abertura. A primeira é dizer-vos que os órgãos de gestão do programa têm a absoluta consciência dos problemas e das dificuldades que os beneficiários, enfim, nesta fase estão a sentir para a implementação dos seus projetos aprovados, nomeadamente na questão das datas e de situações que surgem no dia-a-dia, quem gestiona os projetos e, portanto, dizer-lhes que temos essa consciência e que é da nossa parte tudo faremos e estamos na disposição de esticar, permitam-me o termo, até ao limite dos regulamentos, a flexibilização de muitas situações no sentido de, conjuntamente com os beneficiários de projetos, podermos levar a bom porto este barco, nomeadamente numa situação que há pouco foi aflorada pela professora Esther, a situação da alteração dos projetos e das suas datas e das suas anualidades. Mais à frente lhes será transmitido algo em concreto sobre isso, mas até nessa perspectiva, como lhes dizia, e no sentido de flexibilizar para ir ao encontro das preocupações e, no fundo, da realidade das situações, tentarmos em conjunto, como lhes dizia, ultrapassar essas situações. A outra nota que lhes gostaria de deixar e que me parece importante, e cada vez mais, até por situações que nos chegam de Bruxelas e de encontros que temos tido, e vai um pouco ao encontro dos tais bons projetos e das boas práticas que esta região tem, e na sequência do que dizia a professora Esther, é um desafio que temos pela frente, não só executar esses bons projetos e as boas práticas, porque já temos um passado rico nesse sentido, mas falta-nos aqui uma situação que temos que ultrapassar, que é saber vender-nos, saber promover esses projetos, saber divulgá-los para que em Bruxelas e no centro da Europa não se diga que as boas práticas não chegam aos países do Sul. É uma situação que me tem sido posta e ainda ontem falava com a minha colega Carmen, que nos últimos tempos que temos tido vários fóruns com várias pessoas com responsabilidades em Bruxelas,
dá-nos sempre a sensação, e falam-nos em coisas que nós efetivamente já fazemos há tantos anos, e que parece que essas boas práticas são só feitas a um certo nível do centro da Europa e da Europa, e os países do Sul são incapazes de as fazer. Eu dá uma sensação que efetivamente é também neste período de programação um desafio que temos pela frente, que é efetivamente essa promoção, a divulgação desses bons projetos. Temos que nos saber vender para que efetivamente o conhecimento dessas boas práticas, dos bons projetos e da cooperação que se faz também neste sul da Europa possa servir também de exemplo para as decisões futuras que se avizinham. E eu ficava-me por aqui, que temos uma manhã extensa e há coisas mais importantes que vocês gostariam de ouvir. E muito obrigado a todos por já. Obrigado nós, João. Para concluir esta sesión inaugural, le voy a dar la palabra a Carmen Hernández, que es autoridad de gestión del programa por parte de España, el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente a la Xunta de Galicia por haber permitido que hagamos este seminario aquí en este área de cooperación, donde hay tantísimos proyectos. También agradecer a las unidades de coordinación que están aquí hoy presentes, al secretariado, a su equipo, a mi equipo y también a Informática Presupuestaria, que es la plataforma o el apoyo que nos da logísticamente y el diseño de la aplicación Coopeda 2020, que nos ha dado tantos quebraderos de cabeza, pero que yo creo que va a ser un plus en este nuevo periodo de programación. Yo creo que este seminario, aunque básicamente parte de la mañana nos vamos a centrar en lo que es la aplicación, que conozcan ustedes, la aplicación Coopeda 2020, creo que es un seminario muy importante, porque aunque parte de la mayoría de todos ustedes ya probablemente hayan tenido proyectos que se han financiado en el 713, probablemente haya nuevos beneficiarios que no nos conozcan, que nos pongan cara, que sepa quién es quién. ¿Por qué? Porque es importantísimo para una buena gestión que si tienen ustedes algún problema, pues hoy, como decía Jesús, lo pongan sobre la mesa, nos pregunten siempre, no se queden con ninguna duda y si no, cuando vuelvan de nuevo a sus oficinas, cuando vean alguna cuestión, pues estamos a su disposición, tanto todas las unidades de coordinación como el secretariado, como nosotros, autoridad de gestión, para que nos pregunten. Decirles también que felicitarles porque ustedes finalmente han sido seleccionados sus proyectos, han sido proyectos de muy buena calidad, como decía anteriormente Jesús. Es un área de cooperación en el que ha habido una demanda muy importante en esta primera convocatoria. Se han presentado muchos proyectos y proyectos de muy buena calidad. Y lo que hemos intentado entre todas las estructuras de gestión es que finalmente salgan los mejores proyectos, con lo cual su proyecto probablemente, al estar aquí y al ser financiado, sea un proyecto de buena calidad, porque en definitiva, como decía Jesús, estamos y Esther en la negociación ya estamos pensando en el post-2020, no hemos arrancado este 14-20. A veces los que trabajamos en fondo es un poco incongruente porque estamos arrancando un periodo y estamos pensando ya en el siguiente periodo, pero sí que es importante de la gestión de este 14-20, de los resultados, de la capitalización de los resultados de los proyectos, va a ser un poco el diseño y el futuro de la política de cohesión futura y, sobre todo, el tema de cooperación territorial. Con lo cual es importante que hagamos las cosas muy bien, que elijamos los mejores proyectos y que estos proyectos se gestionen de una manera correcta. Como decía Joao Bull, es importante y nos estamos planteando, hay que dar visibilidad a los proyectos. Creo que en el sur, y estoy convencida cada vez más desde que llevo trabajando en cooperación territorial, hacemos las cosas muy bien, tenemos muy buenos proyectos, sobre todo en este área de cooperación que, como decía Jesús, de manera natural se ha cooperado a lo largo de todos estos años y muchas veces cuando nos presentan buenas prácticas y vamos a diferentes foros con la Comisión Europea, que ya se lo hemos manifestado, pues nos presentan proyectos que muchas veces ya se han ejecutado en el 2000-2006 en este programa. Con lo cual, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante, nosotros como estructura de gestión, ustedes también como beneficiarios de proyectos, en dar visibilidad a lo que hacemos, en hacer las cosas bien, porque es importante.
Yo, como autoridad de gestión, quiero poner el énfasis, se han dicho algunas cuestiones muy importantes, pero en dos cuestiones que creo que son importantes y que son objeto de reflexión. Una, cuando se financian proyectos con fondos europeos hay que ser muy prudente, y hay que ser muy riguroso con los procedimientos que utilizamos en contratación, en un montón de elementos. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han tenido proyectos financiados en el 713, sabrán que estamos sometidos a muchísimos controles. Es muy importante hacer las cosas bien, ser rigurosos. ¿Por qué? Para no tener ningún problema en los controles de segundo nivel. Si hacemos las cosas bien, probablemente el error que tengamos cuando venga un control de segundo nivel sea cero. Esto da idea de la buena gestión, no solamente del programa y de su proyecto, porque si hay un problema en un proyecto y hay una tasa de error muy alta, cuando viene un control vamos a tener problemas no solamente en el proyecto, sino que va a repercutir en el resto de los proyectos y al final en el programa. En definitiva, si hacemos las cosas bien, no habrá pérdida de financiación ni pérdida de dinero, porque al final, si estamos certificando un gasto que finalmente no es un gasto elegible, va a ser una pérdida neta para el programa, con consecuencias para el programa y, como digo, para el resto de los proyectos. Con lo cual, mi mensaje último es eso: hay que ser rigurosos y hay que ser muy prudentes. Si tienen alguna duda, de verdad, es mejor que nos consulten antes a que después de que hayan realizado ustedes el gasto no sea un gasto elegible. Y por mi parte, nada más, decirles que somos conscientes que efectivamente el arranque de cada periodo de programación es complejo. Este periodo de programación, el 14-20, es muy complejo. La Comisión Europea ha introducido una serie de elementos nuevos de cuentas anuales y un montón de elementos que han hecho que efectivamente poner en marcha la aplicación informática ha sido todo un reto. Hemos incorporado también la firma electrónica. No hay muchos programas de cooperación territorial europea que incorporen la firma electrónica que lleva aparejado pues, sus problemas al estar involucrado, en este caso, dos países, España y Portugal, que llevan un ritmo diferente en el tema de la firma electrónica. Pero creo que, aunque vamos a comenzar un poco más retrasados, pienso que de cara a ustedes beneficiarios va el decalaje entre que ustedes hagan el pago y reciban la ayuda FEDER va a disminuir considerablemente, puesto que ya no va a haber papel. Otra cuestión, ya por último, efectivamente, como decía Jesús, estamos trabajando las unidades de gestión, todas las unidades de coordinación y la autoridad de gestión, y también con Lisboa, para el lanzamiento de la segunda convocatoria, que probablemente sea en el próximo trimestre del año que viene. Que ya les avanzo esto hoy. Y por mi parte nada más, ya se han dicho bastantes cuestiones. Espero que sea una jornada muy fructífera y cualquier cuestión pues estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias. Moi ben, pois rematamos aquí a sesión inaugural. Pido aos membros que van a integrar a seguinte mesa que suban a estar. Gracias.